Seguindo aqui no nosso vídeo, quero falar sobre duas opções para o elenco do Paysandu na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. A primeira delas, um jogador que é revelado, inclusive pelo técnico Hélio dos Anjos, que é o atacante Carlos Eduardo. Você lembra dele? Aquele mesmo revelado no Goiás, passa também no Palmeiras, no Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino. Atualmente joga pelo Alanyaspor, esse clube da primeira divisão da Turquia. 4 gols e 1 assistência em 31 jogos. É um jogador de velocidade, ponta direita, ponta esquerda, destro, 1,73 m de altura, tem contrato lá no futebol da Turquia até junho do ano que vem. Pelo que eu apurei, o Carlos Eduardo ainda não foi consultado pelo Paysandu, tá? Apenas uma indicação aqui minha mesmo para o elenco do Papão, onde seria sim uma boa chegada. Foi especulado no Goiás no ano passado, acabou que após deixar o Palmeiras, né, ele que ainda pertencia ao Palmeiras, estava emprestado ao Estoril Praia, o mesmo time inclusive do Cassiano, os dois jogaram juntos no ano passado, 2 gols marcados em 13 jogos e ele acabou rescindindo esse vínculo no Palmeiras e fechando em definitivo com o Alanyaspor. Existe sim a possibilidade dele voltar para o futebol brasileiro nessa próxima janela. Pelo Goiás ele acabou jogando muita bola, foi vendido por quase 30 milhões de reais, se eu não estiver enganado, lá em 2019, para o Pirâmides, né, esse clube do Egito. Ele surge ali com o próprio Hélio dos Anjos, né, no Campeonato Goiano de 2015 e acaba se destacando principalmente em 2016 e 2017, onde o Goiás estava na Série B do Brasileirão. Teve também bons momentos no Atlético Paranaense no primeiro ano, né, somente em 2020. Foi muito mal tanto no Palmeiras quanto no Red Bull Bragantino em 2022 e essas duas temporadas razoáveis, né, no futebol europeu, tanto pelo Estoril quanto também pelo Alanyaspor. Essa seria uma indicação, tá, para o elenco do Paysandu. Não é um jogador barato, né, 27 anos de idade, deve receber pelo menos 200 mil reais, tá, lá no futebol turco, mas é uma alternativa. Tá mais caro, um jogador já experiente, com bons números na Série B, velocidade, explosão, um cara que coloca a bola na linha de fundo e ninguém chega atrás. Eu gosto do Carlos Eduardo, aceitaria ele também tranquilamente no Goiás para a sequência da Série B. E outro zagueirão também que acho que serviria muito bem para esse elenco do Hélio dos Anjos é o Anderson Jesus. Essa que seria uma negociação mais simples, pelo seguinte fato: ele está livre, né, no mercado da bola após passagem pelo Vizela. Foram 3 temporadas pelo Vizela na disputa da primeira divisão, inclusive jogou com Cassiano também, né, na temporada de 2021, sempre sendo um jogador regular, pode fazer as duas funções ali na zaga, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Já jogou também como um terceiro zagueiro, né, mais central pelo América Mineiro. É um jogador muito bom, tá? 1,86 m de altura, destro, uma boa saída de bola. Aqui no Brasil, né, ele jogou pelo Grêmio, Confiança, Atlético Mineiro, Guarani e Bahia. Tá? Ele foi muito bem, inclusive, pelo América, tanto na Série B de 2020 quanto na Série A de 2021. De lá para cá, ele que hoje, como eu falei, está 100% livre no mercado da bola, quer voltar para o futebol brasileiro. O Anderson Jesus já foi procurado pelo Goiás em 2 vezes, 2022 e 2023, pelo Coritiba no ano passado e pelo Vasco também. O Vasco da Gama consultou a sua situação, mas o Vizela fez jogo duro. Agora, ficando livre no mercado, acharia uma excelente opção. Tá? O cara já jogou bem, por exemplo, pelo Confiança, né, onde é revelado, ali em 2017, 2014 ainda, né, onde ele surge, lá no Confiança, bem novinho, pelo Bahia e pelo América Mineiro, onde teve maior sequência. Uma curiosidade é que o Anderson Jesus, ele que é irmão do Valdo, você lembra daquele zagueiro Valdo, né? Hoje ele tem 32 anos, aquele Ceará, Confiança também, enfim, né, está no futebol japonês. Os dois irmãos zagueiros, né, com muita qualidade no futebol, dando orgulho para a família. Pode deixar a sua opinião, acho que os dois seriam boas opções, tá? O Anderson Jesus e o Valdo, acho 2 bons zagueiros para a sequência do ano e com uma característica também que se adapta facilmente, tá? A esse estilo de jogo, enfim, ao que gosta o Hélio dos Anjos. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito dessas duas indicações que eu faria para o elenco do Papão. Se você tem algum pitaco, uma sugestão, pode deixar a sua lista também aqui embaixo nos comentários. Esse era o nosso vídeo de hoje para falar sobre a necessidade de reforços para o elenco do Paysandu no decorrer da Série B do Campeonato Brasileiro, e acho que é uma unanimidade, na opinião da torcida, né, a necessidade do Paysandu contratar pelo menos mais um lateral esquerdo, talvez mais um lateral direito, um volante de pé de ferro, um meia atacante, ponta direita, um jogador de velocidade e também mais um centroavante. Não acho que o Paysandu vai trazer todas essas alternativas para o seu plantel na janela da metade do ano, mas pelo menos 4 dessas posições o Paysandu precisa contratar, e contratar bem, tá? Para a sequência do Campeonato Brasileiro, para fazer uma Série B
mais tranquila, passar ali longe da zona de rebaixamento. Até acho que esse elenco do Paysandu tem sim qualidade para disputar a segundona, mas ainda ficou faltando umas peças, como por exemplo, uma opção para a camisa 10. E quero comentar no nosso vídeo de hoje uma alternativa que está aí dando sopa do mercado, que é o Lucas Crispim. Você lembra dele? Aquele jogador revelado pelo Santos, passa também no Guarani, estava aqui no Brasil por último no Fortaleza e está deixando o Buriram United, clube da primeira divisão da Tailândia, onde foi inclusive o campeão local por lá nesta temporada, com 12 partidas, 2 gols marcados e 2 assistências. O Lucas Crispim, que é essa alternativa de camisa 10, de um meia central, de um meia esquerda, bate muito bem na bola, em cobranças de escanteios, de faltas, sabe cadenciar também muito bem o jogo. Não é um atleta espetacular, tá? Mas na minha avaliação, para uma realidade de Série B, ajudaria muito, tá? Não só o Paysandu, mas como qualquer elenco desta segunda ano. E por que eu indico aqui o Crispim, mesmo sendo um jogador caro? É que o contrato dele lá na Tailândia se encerra agora no final do mês de junho e ele não deve renovar com o Buriram United. No ano passado pelo Fortaleza foram 36 jogos com 3 gols marcados e 3 assistências. Seguindo aqui no nosso vídeo, ainda em alternativas para esta função, né, de um camisa 10, de um atacante, eu quero comentar também sobre o Felipe Viseu, tá? Esta função agora de um camisa 9, o Felipe Viseu, que está no Criciúma, 27 anos de idade, na temporada soma 5 gols e 1 assistência em 22 jogos. Acabou se lesionando, né? Teve uma lesão muscular, deve retornar daqui 2 semanas mais ou menos, mas a fase dele está irregular, tá? Não começa muito bem o ano, na temporada passada foi sim um nome importante para o Criciúma no acesso, só que nesse ano acaba decepcionando agora, tá? Na reta final do Campeonato Catarinense e na Série A. Tem contrato no Criciúma somente até dezembro e também acho que seria uma opção muito boa, tá? Para esse elenco do Paysandu, um jogador um camisa 9 de ofício, um centroavante de ofício, que conhece muito bem a grande área, canhoto, 1,84 m de altura, se posiciona muito bem. Nem acho que essa função de 9 seja mais necessitada, só que é o seguinte, na hora que o Nicolas sai de campo, ou quando ele não está em um dia inspirado, quem substitui acaba não ajudando, tá? Muito pelo contrário, até mesmo mais prejudicando do que contribuindo nessa parte ofensiva. Então acho que o Paysandu ele precisa sim contratar um outro centroavante. O Felipe Viseu, que soma essa experiência também em Série B, conseguiu o acesso no ano passado, jogador revelado nas categorias de base do Flamengo, começa com muito destaque ele em 2016, passa também na Udinese, futebol da Rússia, Japão, Grêmio, Ceará, futebol da Moldávia, Atlético Goianiense e no Tigre Catarinense no ano passado. Uma outra opção também muito boa para essa função de 9 é o Guilherme Bissoli, aquele atleta aí em São Paulo, Atlético Paranaense, também estava lá na Tailândia, no mesmo time do Lucas Crispim, o Buriram United. O Bissoli também eu gosto dele, tá, cara? É um jogador de 26 anos, está livre no mercado, não vai continuar no futebol tailandês. E é uma opção bem interessante, tá? Para todos os clubes aí, viu? Da Série B do Campeonato Brasileiro. O Bissoli ele pode fazer uma função de um centroavante, um segundo atacante. Acho que também se encaixaria bem nesse estilo de jogo do Hélio dos Anjos. Tanto o Bissoli quanto o Crispim, tá? O Lucas Crispim. Acho que são jogadores com a cara de jogo, tá? Essa característica, esse interesse de ter a bola, enfim, até mesmo em movimentação. Agrada muito, tá? O Hélio dos Anjos. São jogadores versáteis. Pelo Buriram United, o Bissoli marcou 16 gols e deu 4 assistências. Em apenas 15 jogos, foi o campeão de lá. Mesmo sendo uma liga mais fraca, são números de fato bem expressivos. Aqui no Brasil, no ano passado, acabou decepcionando pelo Ceará, somente na Série B. Foram 3 gols e 2 assistências em 17 jogos. A última boa temporada dele foi lá no Avaí, onde ele marcou 14 gols. Né? A última boa temporada aqui no Brasil, 14 gols na Série A do Campeonato Brasileiro. Pode deixar sua opinião. Na Série B, o Guilherme Bissoli já defendeu o Cruzeiro rapidamente na temporada de 2021 e nesse último ano de 2023 vestindo a camisa do Ceará, jogador que é jovem, tem só 26 anos, né? Eu pensaria sim, tá, em repatriar o Guilherme Bissoli. Acho que seria uma opção bem interessante, um pouco mais cara, mas que chegaria para resolver dentro desse elenco do Paysandu.